Oi, eu sou a Laura e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 10 coisas negativas de morar na Dinamarca. Eu morei os últimos 7 anos em Copenhague e apesar da Dinamarca ser um país muito legal, muito desenvolvido em vários aspectos, é claro que existem alguns pontos negativos. Nenhum lugar é perfeito. Peço licença poética, Tom Jobim, para parafrasear. Morar no Brasil é uma merda, mas é bom. Morar na Dinamarca é bom, mas é uma merda. Bora pro vídeo. Ponto número 1. Esse é tão óbvio, mas tão óbvio, que eu não sei nem se precisa falar. O clima. Claro, sempre o clima. O clima da Dinamarca é bastante desafiador. Ele não é nem um pouco amigável. E não tem jeito, o clima é sempre assunto. Pensa, um país cuja média anual de temperatura é 7,7 graus Celsius. Onde que eu fui amarrar meu burro? Faz frio o ano inteiro, pelo menos para os padrões brasileiros. A amplitude térmica ao longo do ano não é muito alta. No inverno não chega a uma temperatura muito negativa, muito abaixo de zero, pelo menos ali na capital. Mas tá sempre frio, gente. Morar na Dinamarca significa você achar bom quando a temperatura chega ali na casa dos 10 graus. 2 dígitos é lucro. Passando um tempinho com 15 graus, você tá de camiseta. Além das baixas temperaturas, durante alguns meses, pelo menos de novembro a fevereiro, é muito escuro. No período mais crítico, são apenas 7 horas de luz do dia. Claro que no verão compensa, são 17 horas de luz, mas no inverno o bicho pega. Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa muito solar e eu preciso de luz do sol. Obviamente que todo ser humano precisa de luz do sol, né? Até porque a gente precisa do sol para a produção de vitamina D e fixar o cálcio nos ossos. E o sol muitas vezes fica sem dar as caras por 2 a 3 semanas seguidas. É verdade esse bilhete. Aquele céu sempre cinza, branco, sem graça. Tipo o que tá aqui agora na Austrália. A gente brinca que no inverno o sol é tipo luz de geladeira. Ele só ilumina, mas não esquenta. Um sol pálido. Por conta disso, é muito recomendado você tomar vitamina D. Claro, consulte um médico primeiro. Eu mesma senti muita diferença. Nos primeiros anos não tomei. Passei meio ali uns perrengues emocional ali, não foi muito legal. E depois de uns anos comecei a tomar e senti uma diferença importante. Pra não mencionar o vento. Como venta nesse país, por Deus. Help! O vento é uma coisa irritante. Venta muito, com muita frequência, chega até a ter tempestade de vento. Eu nunca tinha visto isso. Fecha aeroporto, o mar sobe nas casas, você não consegue andar na bicicleta porque o vento te para, te joga pro lado. O vento é uma coisa chata. Tem até alerta de ficar em casa, pra não sair de casa porque pode ser perigoso. Além de, claro, reduzir muito a sensação térmica. Então, um país onde já era muito frio, fica mais frio ainda. Ponto número 2. O idioma. O idioma oficial da Dinamarca é o dinamarquês. Ele é considerado pela Unesco o 9º idioma mais difícil do mundo. E olha, pela minha experiência, acho que a Unesco tem razão. O dinamarquês é uma das línguas nórdicas, que tem origem ali no nórdico antigo. Ao escutar, ela é uma mistura de alemão com inglês, com uma pitadinha de francês, mas a sonoridade dela é diferente de tudo que eu já tinha escutado na vida. E uma coisa que torna extremamente difícil aprender o dinamarquês é que a escrita é completamente diferente da pronúncia e vice-versa. Parece que são 2 idiomas diferentes. Se você vai ler uma palavra, grandes são as chances de você errar completamente na pronúncia. E se você sabe falar uma palavra, você provavelmente não vai saber escrever corretamente. A gramática é razoavelmente simples. Os verbos, por exemplo, se conjugam todos iguais para todas as pessoas. Aprender o dinamarquês até um nível bom, ou seja, que você consiga falar no seu dia a dia, que você consiga usar isso para o trabalho, mesmo que seja com erros, mas que você consiga entender e falar, vai requerer muita, mas muita dedicação. Até você conseguir aprovar no PD3, o PD3, que é uma das provas principais para você garantir que você tem um idioma avançado. Mas você passar nesse exame não quer dizer que você saiba falar e consiga super se virar. É tipo passar no exame de motorista. Não quer dizer que você já tá prontíssimo para sair dirigindo, pegando estrada por aí. E uma coisa que dificulta ainda mais é que os dinamarqueses são um povo muito pequeno no mundo, né? São aí 5,7 milhões de dinamarqueses. Eles não estão acostumados a escutar a língua deles com outros sotaques, porque só eles falam essa língua. E na real, nem eles mesmos dentro do país deles se entendem muitas vezes, viu? Os de Copenhague não entendem os ali do sul da Jutlândia. Se você pronunciar um pouquinho diferente do que deveria ser, eles não te entendem. E aí já mudam automaticamente pro inglês. A vantagem é que todo mundo fala inglês, mas quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo. Das criancinhas aos vovozinhos. Eles
em geral, não acham ruim de trocar para o inglês. Em geral. Muitas vezes eles não entendem o que você tá querendo dizer, porque o idioma, ele é simples na gramática, mas ele é complexo nos fonemas. Então tem muitos fonemas que muitas vezes a gente não consegue identificar a diferença. E claro, tem 3 letras novas, diferentes. O O e o E. Ponto número 3. Altos impostos e alto custo de vida. Não é novidade para ninguém que a vida na Dinamarca é cara. E os impostos, gente, os impostos começam em 36%. Podem chegar a quase 60%. Não é mole não. Então, quando você vai fazer os cálculos ali do que você vai ganhar, você tem que obrigatoriamente já calcular os impostos para ver quanto que vai ser o líquido, quanto você vai receber de fato na sua conta, porque é bem diferente. Eu vejo assim, acho que esse ponto dos impostos não é exatamente negativo se você vir sob outra perspectiva. Por exemplo, você simplesmente aceita que você tem que pagar imposto, ponto. E aí você já faz o cálculo do que será o líquido que você vai ganhar. Meio que tipo, paciência, ignora o quanto por cento, não importa. Considera o que você vai receber. Você consegue, ganhando até um salário mínimo, apesar de não ter um salário mínimo oficialmente, eu já expliquei isso em outro vídeo, mas você consegue, mesmo ganhando o piso salarial ali, você consegue ter uma vida digna. Então não é que você vai passar perrengue só porque o imposto é alto, entendeu? É um país bastante justo nesse ponto aí. A diferença socioeconômica é bastante pequena. Mas é um fato que os impostos são altos, então pode assustar se você acabou de chegar no país e ainda não está preparado para esse baque. Mas aceita que dói menos. Agora, o custo de vida é real, é alto mesmo. Você vai gastar aí cerca de 50% na sua acomodação, no seu aluguel. Se você é mais jovem e topa dividir apartamento, você pode até pagar mais barato. No mínimo ali 4.000 coroas, podendo chegar até 7.000 coroas, um quarto num apartamento compartilhado. Agora, se você quer ter mais privacidade, quer morar sozinho, sozinha, ou com seu parceiro, parceira, família, os valores já começam ali, pensando em região de Copenhague, no mínimo 10.000, sem ser no centro. Se você for pensar nas melhores regiões mais próximas do centro, a gente já tá falando de 12, 13, 14, 15, 16.000 coroas. Eu vou deixar os valores aí em euro tudo, porque eu não sei fazer a conta rápida, não. O mercado tem estado mais caro também, principalmente com essa questão da guerra, da crise energética. As contas de luz e gás subiram muito nesse último ano. Então, assim, o custo de vida em geral é alto. Se você tem hábitos de sair para comer em restaurantes, você gosta de ir em bares, fazer compras, aí realmente o seu custo de vida vai lá pra lua. Eu me virei sempre muito bem, porque eu sou uma pessoa muito econômica. Pra mim, pelo menos, era bem vantajoso economicamente viver na Dinamarca, porque eu conseguia juntar uma grana legal no fim do mês. Item número 4. A dificuldade de fazer amigos, o que muitas vezes leva à solidão. A verdade é que é muito difícil fazer amigos dinamarqueses. Eles brincam que eles nasceram com 5 fichas de amizade e que eles já gastaram todas essas fichas no jardim de infância. Então eles já fizeram os 5 amigos da vida e é isso aí. Eles não têm necessidade de fazer novos amigos. Pra quê, gente? Já tenho meus 5 amigos da vida, pronto. Apesar deles serem muito simpáticos, muito bem-humorados, eles não são muito abertos pra te integrar na vida deles. Então não espere espontaneidade, não espere uma abertura maior para falar de vida pessoal com colegas de trabalho, por exemplo. Não espere ser convidado para um cafezinho, uma cervejinha na casa dessa pessoa. É tudo muito impessoal. A Dinamarca sempre foi um país pequeno e historicamente houve pouca migração. Então existe uma identidade comum dinamarquesa e as pessoas gostam das tradições e defendem as tradições, o jeito dinamarquês de ser, de agir. Então eles não são assim tão abertos a outras culturas ou tão curiosos. Eu sinto que os brasileiros são muito curiosos sobre o novo, sobre o estrangeiro. A gente gosta, além da gente ser um povo hospitaleiro, né, e com o coração mais quente, a gente tem curiosidade sobre o novo, diferente. E eu sinto que na Dinamarca eles não têm muito essa curiosidade, sabe? Fora que eles têm uma maneira de se relacionar entre eles, chama bastante atenção pra gente. Eles são muito estruturados, então até pra compromissos pessoais, eles têm uma agenda toda planejada, todo o calendário do ano praticamente planejado. Então você não consegue marcar algo rápido pra essa semana, pro fim de semana que vem. Não, você vai ter que provavelmente falar na semana 47, no sábado às 4 da tarde, porque eles já têm todas as semanas e fins de semana planejados. Isso já virou meme, virou até assunto de stand-up comedy, mas é porque eles são assim mesmo, com trabalho e vida pessoal. Ponto número 5. Álcool e cigarro. Como que um povo que é tão atlético, esportivo, tá sempre correndo, andando de bicicleta, fazendo crossfit, os caras são uns vikings fortes, todo
todo definido, mas fuma pra caramba. Nossa, como as pessoas fumam e bebem. E olha, começa desde cedo, você vê jovens, muito jovens, com certeza até menores de idade, fumando e bebendo na rua. Pode beber na rua, mas você vê jovens, muito jovens fazendo isso. Eu acho triste, sabe? Parece que é a regra, o normal é você fumar. E beber faz muito parte de tudo, assim, de todas as comemorações, de todos os eventos. E eles não têm muita maturidade, sabe, pra beber. Parece que eles perdem a linha sempre, assim, principalmente no verão, que acho que o povo fica intocado no inverno, no verão, o povo bebe muito, até cair, assim, eles não têm limite. E parece que a diversão é ficar bêbado. Eu não consigo entender muito isso, eu acho um pouco triste, bastante triste. Cigarro é, assim, insuportável, como eles fumam o tempo todo, em todo lugar. Você vê bituca de cigarro pra tudo que é lado, então não é também porque, é um país de primeiro mundo que eles são super conscientes sobre a bituca de cigarro. Não, eles jogam em qualquer lugar. Muitas vezes fumam na tua cara também, não se importam muito. Pais e mães com bebê fumando. Não bebê fumando. Pai e a mãe fumando com o bebê perto no colo. Não é surpresa nenhuma que na Dinamarca tem altos índices de mortalidade por câncer, né? E também por eles não praticarem a medicina preventiva, esses cânceres são descobertos já em estágio avançado e aí fica mais complicado, né? De tratar. No good, Denmark. Ponto número 6. Lakrids. Lakrids, so sorry, não tem como te defender, cara. Lakrids é a palavra em dinamarquês para licorice, alcaçuz. Tem um sabor parecido com anis. Cara, é péssimo, é péssimo. Eles amam esse negócio. Eles botam em tudo que você imaginar, botam em doce, botam em sorvete, chocolate. E eles têm um doce aqui, um preto, que é salgado, é um doce salgado, eu não sei explicar. É um caramelo, né, uma balinha comprida que eles mastigam. Eles chamam de salty licorice. É um bagulho horrível. Não tem como, desculpa, Dinamarca, mas esse é um ponto muito negativo sobre você. Sem mais. Ponto número 7. O individualismo dos dinamarqueses. Essa é uma característica que é um pouco mais sutil. À primeira vista, talvez você não perceba. Eu demorei um tempo pra perceber e ao fim desses 7 anos, eu já tava, assim, super irritada em várias situações que aconteciam com muita frequência. À primeira vista, você vai achar que os dinamarqueses são simpáticos, são bem-humorados, etc. E eles são mesmo. Mas a verdade é que eles vivem no próprio mundinho, na própria bolha deles e eles não se importam com ninguém ao redor. Não olham pro lado, seja no sentido de ajudar uma possível situação ali de risco, seja para liberar o espaço ao redor deles para que não invada o seu espaço pessoal. Então, por exemplo, uma coisa muito comum, assim, eles ficam parados no meio do caminho, sem se importar se você quer passar. Isso, por exemplo, em corredor de supermercado, na calçada na rua, próximo de um semáforo. Eles parece que ocupam muito mais espaço do que eles precisariam, entende? Eles ficam ali e assim, eles veem que você tá querendo passar, vê que você tá, né, assim, no seu direito de dividir aquele espaço e eles simplesmente não se importam, nem se abalam. Eles com muita frequência esbarram em você na rua com o ombro, sacola, mochila, bolsa, nem também se incomodam de virar, ai, desculpa. É meio estranho. Quando você tá caminhando na calçada, alguém fica na sua cola, nas suas costas e às vezes, sabe, tem tanto espaço e a pessoa fica colada em você, conversando com a outra do lado super alto na sua orelha e meio que não se liga, sabe? Falta um simancol ali de que, cara, você tá, tipo, falando alto, berrando na minha orelha, sabe? Sem o menor constrangimento. Nas ciclofaixas também, quando você tá andando de bicicleta, 200 quilômetros quadrados pra pessoa andar, ela vai andar ali colada em você. Eles te fecham, muitas vezes não sinalizam o que eles vão fazer, eles atravessam a rua sem a menor preocupação em olhar. Se você não estiver atento ou atenta, você pode atropelar essa pessoa, porque ele ou ela não se importou de checar. Não se importam. Zero fucks given. Eu também já ouvi muitas histórias de pessoas estrangeiros, né? Presenciaram situações no metrô, no trem, na rua, que alguma coisa aconteceu que chamou muito atenção, alguém ferido, alguém pedindo ajuda, ou alguém, enfim, numa situação extraordinária. As pessoas ao redor, não é comigo. Não se abalam, fecham a janelinha. Então, sei lá, ao mesmo tempo que você tem essa liberdade de ser você mesmo, etc., tem esse downside, tem esse lado negativo de que as pessoas realmente não se importam. Ponto número 8. Golpes. Recentemente eu fiz um vídeo, vou deixar aqui pra vocês, sobre 4 golpes comuns que acontecem na Dinamarca. E, gente, esse tópico eu mesma me surpreendi, assim, de acrescentar na lista, mas é que merece atenção. Eu não esperaria que num país desenvolvido, blá, 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 fosse acontecer com tanta frequência e tantos tipos de golpe diferentes.
forte. Mas, olha, não fica tão atrás do Brasil não, viu? É golpe por mensagem de texto, por e-mail, vendas de coisas no Facebook, no momento de alugar apartamento. Tem um pouco de tudo. É uma coisa chata e nós, como estrangeiros, acredito que estamos um pouco mais vulneráveis a cair em golpes porque nós não temos o conhecimento das leis, de como funcionam as coisas naquele lugar quando a gente acabou de chegar. Então a gente tá mais suscetível, né? E também por não acreditar que vai acontecer esse tipo de coisa num país desenvolvido. Nós, como estrangeiros, temos que ficar, acredito que o dobro de espertos com situações estranhas, pessoas estranhas. Sempre confie no seu instinto. Ponto número 9. Depósitos. O depósito é aquele calção que você faz quando você vai alugar um imóvel. Pelo menos na Dinamarca chama-se depositum. O depósito pode ser um calção nos aluguéis mais informais, 1 mês ou 2, e nos aluguéis com contrato com imobiliária pode ser de 3 até 7 meses. Eu já vi até de 7 meses o valor do aluguel. Então você, na hora de entrar no imóvel, você precisa pagar um valor aí vamos falar, de 3 a 7 meses, né? 3 a 7 vezes maior do que o valor de um mês. É um valor bastante significativo, ainda mais considerando, como eu já comentei nos pontos anteriores, o valor do custo de vida, né? O valor de um aluguel ali, se você está alugando um apartamento, você vai pagar algo em torno de 12 a 14 mil coroas num apartamento em Copenhague ou mais. É um valor, assim, bastante importante. Se você tá vindo pela primeira vez do Brasil ou de outro país para morar na Dinamarca, você vai precisar já vir com uma grana prévia, guardada para isso, que você vai congelar esse dinheiro lá. E o ponto que eu acho mais negativo ainda em cima disso é que muitas vezes os landlords fazem de tudo, inventam uma desculpa, inventam pretextos para reter essa grana no final do contrato. Então a gente ouve muitas histórias o tempo todo, galera nos grupos pedindo ajuda. Alguém conhece pintor porque o pintor da imobiliária tá querendo cobrar 30 mil coroas. Enfim, pessoal desesperado. E eu mesma já passei por essa situação, entreguei algumas vezes, né? Na primeira vez que eu entreguei um apartamento, depois de um contrato de alguns anos, eu consegui 100% do depósito. Foi um esforço, mas consegui. Agora, recentemente, logo antes de ir embora da Dinamarca, eu tive o desgosto de ter, em 2 contratos, o depósito retido. Um deles, o landlord, que não era uma pessoa muito boa, ele descontou uma parte do depósito no momento de devolver e ele não deu uma justificativa plausível. A gente não tinha danificado nada no apartamento, ele não mostrou nenhum comprovante de que algum serviço tivesse sido feito. Ele simplesmente decidiu da cabeça dele ficar com uma parte do dinheiro e, na minha percepção, isso é roubo mesmo, isso é agir de má fé. E no outro caso, que foi o último, a menina também acusou de vários defeitos na casa. Foi uma situação super, super chata, bastante injusta, e era a palavra dela contra a minha. Inventou um orçamento lá também, mostrou um papel, mas assim, ela pode ter feito esse papel no Word e inventado qualquer número, e falou que o custo daqueles serviços ia ser exatamente o valor do depósito completo. Olha só que coincidência, não é mesmo? Então, assim, eu também acho que foi de má fé, porque não era verdade as coisas que ela exagerou, assim, na lua. Várias coisas que estavam acontecendo no apartamento não tinha como provar que tinha sido a gente, e realmente não tinha sido. Tinham outras pessoas naquele apartamento, inclusive o apartamento estava sendo usado como Airbnb, o que eu tenho certeza que não é legal. Tudo isso é papo para outro vídeo. Eu achei que foi 100% malandragem para ficar com depósito. Ponto número 10. Natureza um pouco monótona. Apesar de haver muito verde, muita água, mar, canais, sempre ter um parque por perto, de ter uns bosques, apesar de tudo isso, é um fato que a natureza, de uma forma geral, na Dinamarca, é um pouco monótona. Para começar, não tem montanha. O ponto culminante do país fica a 170 metros do nível do mar. Não tem rio, só tem lagos, lagoas, claro, um monte de ilha. E as paisagens, as florestas, são realmente muito parecidas, é tudo muito plano. Em 2021, eu dirigi com uns amigos de Copenhagen até Skagen, ou seja, eu cruzei todo o país no sentido oeste, até a pontinha lá em cima da Jutlândia, onde tá aquela pontinha lá que o Mar do Norte encontra com o Mar Báltico. E, gente, o país inteiro é igual, é tudo igual. Pouquíssimas exceções de umas falésias aqui e ali e tal, mas no geral as paisagens deixam um pouco a desejar. Claro, é bom ter natureza, óbvio, não é reclamar da natureza em si, mas não é um país com uma natureza exuberante que te chama pra fazer vários passeios em vários lugares porque a natureza é incrível. Não, é meio boring. E aí,
Qual desses 10 pontos você achou pior, o mais negativo de todos? Conta pra mim. Eu também fico super curiosa pra saber se você que assistiu esse vídeo é porque você está indo morar na Dinamarca ou acabou de chegar. Conta pra mim também. Mas calma que na Dinamarca não tem só coisa ruim. Não deixe de ver o vídeo também sobre as coisas positivas de morar na Dinamarca. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixa aqui um like, ajuda muito. Se inscreva no canal, caso não seja inscrito ou inscrita. E a gente se vê na próxima. Tchau!